A paz do Senhor, querido professor, aluno, e você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno frequente da EBD, né? Estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte. Esse departamento, ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. E hoje nós trataremos sobre a lição de número 12, né? Uma lição muito importante. Estamos aí já chegando ao final, né? Nos despedindo de 2023 e já saudando o ano de 2024, né? Finalizando aí mais um trimestre abençoado. Um trimestre em que passamos aí todas as lições falando sobre fé, né? Um tema que é tão relevante para a vida dos jovens, jovens aí da nossa classe que ou estão saindo da escola ou já outros ingressaram na faculdade, né? E estão ali ouvindo talvez na sala de aula, falsas doutrinas, teorias que negam a autoria de Deus sobre a criação, entre outras falsas doutrinas, né, que podem muito atrapalhar a vida do nosso jovem. E por isso esse tema de fé, abordando ali vários assuntos teológicos, né, é de suma importância. E foi, portanto, um tema muito bem abordado pelo autor da lição e também tenho certeza que por vocês, professores, que nos assistem. Então, na lição de hoje, lição de número 12, nós vamos falar sobre um tema que eu poderia dizer que é o maior fundamento da nossa fé e esperança, que é a ressurreição de Cristo. É essa ressurreição que nos permite crer que também ressuscitaremos, né? Mas não para reencarnar em um corpo qualquer, terreno, como algumas religiões acreditam, mas nós receberemos um corpo glorificado, né? E viveremos ali uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, para falar desse tema tão importante, esse tema da ressurreição, estava me acompanhando hoje aqui o meu amigo Matheus Lins. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, meu querido amigo e irmão Cleanto, para mim é um motivo de grande alegria, né? Poder dividir com você, né, meu irmão em Cristo, mais um podcast, né? Mais uma edição desse podcast maravilhoso que tem abençoado as vidas dos professores, também dos alunos, mas eu diria que tem abençoado mais ainda a nossa vida, né? Que de alguma forma nos impulsiona a estudar e realmente conhecer mais de Deus. Eu acredito que essa é uma responsabilidade de todo professor, né, consciente de que quando, ao falar, você está falando a palavra de Deus, né? Você está sendo um mero instrumento. E hoje a nossa lição, a lição de número 12, vai tratar sobre a ressurreição de Cristo, né? Fé para crer na ressurreição de Cristo. E aí, esse tópico da lição, na verdade, o tema da lição, ela vai responder um pouco sobre o que o próprio Jó questionou. Jó, capítulo 14, versículo 14, Jó menciona o seguinte: podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Veja, Jó, que estava passando por todo aquele sofrimento, ele viu ainda uma esperança na morte. Podem os mortos voltar a viver? Então é sobre isso que a nossa lição vai tratar, mais especificamente sobre se Cristo ressuscitou ou se Cristo não ressuscitou. O texto base da nossa lição se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 7. E eu vou tomar aqui a liberdade de ler, irmão Cleandro. O Amém. versículo 1 diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Meus irmãos, esse é um texto extremamente importante para o entendimento. Veja que o texto base já nos reporta ao momento em que Cristo crucificado já estava e ressurreto também já estava. Tanto que as mulheres, admitindo que Jesus estava morto,
foram ao sepulcro com as especiarias que tinham preparado para, de alguma forma, né, fazer todo aquele cerimonial de perfumar o corpo. Mas lá elas não encontraram Jesus. A tumba, o sepulcro estava vazio. Glória a Deus por isso. Amém, professor Lins. Muito bem, esse texto foi muito bem escolhido, né, e bastante esclarecedor. E a lição ela vai iniciar trazendo aí algumas teorias a respeito da ressurreição, né? Principalmente autores, filósofos que tentaram reduzir o fato da ressurreição a um mito, ou ainda como algo que só aconteceu na mente dos cristãos, né? Mas que de fato Jesus ele não havia ressuscitado na realidade. E um dos argumentos mais repetidos a respeito da negação da ressurreição é o fato de que a história do Novo Testamento não passa de uma lenda. Veja só a audácia desses escritores, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui um trecho do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, né? Uma autoridade aí na apologética cristã, que trata sobre a refutação a esse argumento. Diz assim o trecho: A história do Novo Testamento não é uma mentira. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes divergentes e embaraçosos, dizeres difíceis e exigentes, e fizeram cuidadosa distinção entre as palavras de Jesus e suas próprias palavras. Eles também se referiram a fatos e a testemunhas oculares que seus leitores já conheciam ou poderiam verificar. De fato, os autores do Novo Testamento fizeram seus leitores e os mais destacados inimigos do século I verificarem aquilo que disseram. Se isso não é suficiente para confirmar a sua fidedignidade, então seu martírio deveria remover qualquer dúvida. Essas testemunhas oculares sofreram perseguição e morte por causa da declaração empírica de que viram, ouviram e tocaram o Jesus ressurreto, embora elas pudessem ter se salvado simplesmente negando-se a dar o seu testemunho. Então veja que essas pessoas elas estavam dispostas a morrer defendendo o evangelho. E aí você pensa, como poderiam, né, lutar veementemente por algo se fosse meramente ilusório ou, como dizem, uma lenda, né? Outros ainda defendem que a ressurreição de Cristo, na verdade, ela foi uma alucinação dos discípulos. E talvez eles pensaram sinceramente que tinham visto o Cristo ressurreto, mas na verdade eles estavam alucinando, né? Mas é um absurdo pensar nisso, por dois motivos simples. Veja só, Lens, as alucinações, elas não são experimentadas por grupos, né? Ela é uma experiência do indivíduo. E eu queria que você imaginasse aqui comigo. Eu chego para você amanhã e digo, rapaz, Lens, eu tive um sonho. Você estava nesse sonho. Que sonho fantástico, não foi? Primeira coisa que você vai dizer, rapaz, Clean tá delirando, eu acho. Porque como é que eu vou saber o sonho que ele teve e como é que eu vou saber que eu estava nesse sonho e como foi o sonho? Então você jamais ia me responder assim, foi sim, foi muito bom o sonho. Vamos sonhar de novo hoje? Pelo contrário, você achar que eu estava viajando, né, como a gente costuma dizer. A experiência da alucinação, né, ela parece muito com um sonho. E no sonho, ele é uma experiência totalmente individual e não coletiva. Então, a teoria de que a ressurreição ela foi uma alucinação, ela não funciona, porque Jesus ele não apareceu uma única vez para uma única pessoa. Foram dezenas de ocasiões diferentes, em diferentes cenários, para diferentes pessoas e durante 40 dias. Homens, mulheres, ele foi visto andando, falando, comendo, entre outras situações, né? E além de tudo isso, eles não estavam alucinando ou vendo um fantasma, porque das 12 aparições, em 6, Jesus foi fisicamente tocado ou ainda comeu, de verdade. E o segundo motivo que refuta essa ideia de que foi uma alucinação, né, é porque o túmulo, como você já bem disse, estava vazio. Se mais de 500 testemunhas oculares tiveram a mesma alucinação em 12 ocasiões diferentes, então por que as autoridades judaicas ou romanas não exibiram lá o corpo de Jesus pela cidade? Isso seria como um nocaute no cristianismo. Eles não queriam tanto negar essa ideia, então era só pegar o corpo de Jesus e expor ele pela cidade toda. Está aqui aquele Jesus que vocês dizem que ressuscitou, ele está aqui. E as autoridades, então, adorariam ter feito isso. Mas por que que eles não puderam fazer? Porque não havia ninguém dentro daquele túmulo. E veja só que há quem diga ainda que os discípulos eles foram ao túmulo errado. Veja só como eles são criativos, né? E aí, por isso, eles concluíram que Jesus, na verdade, não tinha ressuscitado. Se eles tivessem ido no túmulo certo, eles tinham encontrado Jesus. Mas volta para o mesmo princípio, falando anteriormente. Se isso fosse verdade, por que que as autoridades romanas e judaicas não pegaram o corpo de Cristo e levaram para expor por toda a cidade, negando e acabando com essa ideia de que Cristo ressuscitou, né?
E aí, por fim, um outro ponto, ainda que fala sobre essa tese, é que o túmulo vazio, ele não convenceu todos os discípulos da ressurreição. Foram as aparições de Jesus que concretizaram o fato, né, que carimbaram ali, quebrando toda dúvida que havia a respeito disso. E então, querido professor, eu acho que é muito válido você tirar um tempo para estudar algumas dessas teorias e levar um breve resumo para os alunos, né, de modo que eles lendo um livro ou ainda na conversa com algum amigo ou colega ateu, se ele for exposto a esse tipo de teoria, ele saiba identificá-la e também como responder, né, a esses questionamentos. Amém? Amém, irmão Cleanto. E falar sobre a ressurreição de Jesus é ter também que lidar invariavelmente com essas teorias absurdas que alguns céticos tentam, de alguma forma, criar para desacreditar um evento tão magnífico e tão importante para a nossa fé e para o cristianismo, qual seja a ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a verdade é que há quem diga que como é que pode Jesus ser verdadeiramente ressurreto, ou ser o primeiro, ou a primícia da ressurreição, quando na verdade houveram outras ressurreições, né? Desde o Antigo Testamento nós vemos episódios de ressurreições, o próprio Lázaro ressuscitou, mas há uma diferença gritante e marcante nessas ressurreições passadas e a ressurreição específica de Jesus. E essa diferença gritante tem a ver com a continuidade e o paradoxo descontinuidade. A continuidade no sentido de que o mesmo corpo é ressurreto. E o paradoxo da descontinuidade, porque não é o corpo da mesma forma, é um corpo glorificado. É como a gente vai ver aí no decorrer da lição bíblica, quando Jesus encontra com Maria, ela fala: Não me toque ainda, porque não subi, né? Convém que eu suba primeiro ao paraíso, né? Ou seja, aquele corpo era um corpo glorificado. Mas, meus irmãos, eu queria trazer agora um texto de extrema relevância que foi um diálogo que Jesus teve com os fariseus. E esse diálogo está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Se vocês puderem abrir, vocês vão ver lá que a partir do versículo 23, Jesus vai começar esse diálogo. E diz o seguinte: Naquele mesmo dia, versículo 23, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Meus irmãos, é importante vocês verificarem que a Bíblia é clara ao registrar que os saduceus acreditavam não haver ressurreição. Eles não acreditavam na vida após a morte. E aí, Jesus, percebendo que se tratava de um desafio, né? Jesus respondeu o seguinte, a partir do versículo 29. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Importante registro é o versículo 33, que diz o seguinte: Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. A uma primeira vista, ao lermos esse texto, aparentemente não há nada de difícil, né? Jesus ele falou, não, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mas veja que Jesus começou falando que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É bem sabido que os saduceus, eles criam
principalmente nos primeiros livros, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles não acreditavam na ressurreição e nem naquela nova teoria de ressurreição que Jesus estava pregando, né, que um dia ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. É como se Jesus usasse as próprias escrituras, o próprio ensinamento que eles haviam recebido e, reportando-se ao passado, dissesse: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, ele estava ambientando a resposta a realmente o que eles entendiam, ao que eles acreditavam. Então, o próprio Jesus, ele explicava e ele ensinava sobre a ressurreição. E ele não pôde, né, nesse desafio, realmente ser vencido. E há também um outro texto muito importante que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo vai falar aos Coríntios acerca da ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Isso é muito importante. Paulo havia pregado aos coríntios, e eles haviam recebido a palavra e por isso eram salvos. Se o retiverdes como tal, vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, Paulo ele já está abrindo aqui a lógica de seu argumento. Ele está dizendo, ora, vou falar sobre ressurreição, tudo bem, estou escrevendo sobre ressurreição, como a gente vai ver. Mas eu queria lembrá-los que eu já preguei a vocês um evangelho, vocês receberam, acreditaram e por isso são salvos. Se é que vocês acreditam da mesma forma e permanecem da mesma forma no evangelho pelo qual eu sou testemunho, o evangelho que eu ensinei. Versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Veja que Paulo ele está trazendo que o testemunho da morte de Jesus e também da ressurreição poderia ser testemunhado por diversas pessoas. Dentre essas pessoas, o próprio Paulo. Porque Jesus foi visto por Pedro, Jesus foi visto também por mais 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, versículo 8, de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Meus irmãos, Paulo vai começar agora uma defesa apologética sobre a ressurreição de Cristo. Se vocês começarem a ler a partir do versículo 12, vocês vão perceber que Paulo usa de uma técnica argumentativa, de que se uma negativa universal ela é uma premissa verdadeira, então uma conclusão particular oposta não pode ser verdadeira. Então, por exemplo, se eu digo que Cristo não ressuscitou dos mortos, o particular também não pode ser verdadeiro. Ou o oposto não pode ser verdadeiro. Ah, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, então vã é a vossa fé. Você não pode dizer, ah, Jesus não ressuscitou dos mortos e ainda continuo sendo crente. Jesus não ressuscitou dos mortos e ainda sou salvo. Ora, se Cristo não ressuscitou, então tudo o que pregamos depois da ressurreição de Jesus é vão. A sua fé é vão. Então não há expiação dos pecados, não há perdão dos pecados, não há justificação, não há adoção. Então tudo não passou de uma grande mentira. Então, meus irmãos, essa é a grande diferença também que nós podemos elencar do cristianismo para as outras religiões.
Talvez alguém diga: ah, encontrou-se os ossos de Maomé, encontrou-se os ossos de Buda, encontrou-se os ossos de Confúcio, mas Maomé e Confúcio e Buda, todos estão mortos. E a religião, por elas mesmas, poderiam ser fruto da ideia de qualquer pessoa e elas continuariam a existir. No entanto, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Veja o que Paulo escreve. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então veja que precisou-se de um certificado. Deus, ao ressuscitar Cristo dos mortos, ao tirar Cristo dos mortos, era um certificado de que Deus estava recebendo aquele sacrifício e de que os pecados de fato estavam sendo perdoados. Porque nós sabemos que onde há aliança, e essa aliança é de eterna salvação, é necessário sangue. Mas não é qualquer sangue, era o sangue de Cristo. Então precisava que Cristo de fato morresse e que Cristo de fato ressuscitasse. Então Paulo ele está dizendo: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é isso, meus irmãos. Ao fim e ao cabo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã também é a nossa vida. Então a vida não tem sentido prático algum. Não existe certo, não existe errado. Você pode viver a sua vida ao bel prazer. Porque se a morte termina com tudo e não há vida após a morte, que é a vida que Cristo conquistou para nós através do seu sacrifício. Então, vã é a nossa fé. E aí a gente vai viver a bel prazer. E é por isso também que muitas pessoas, não tendo esperança de um porvir, de uma vida após a morte, da eterna salvação, que eles vivem nesse mundo aí, né, que jaz no maligno, totalmente entregues à própria concupiscência. Amém? Amém, professor Lins, é verdade. Você trouxe aí alguns relatos bíblicos a respeito da ressurreição e, de fato, esse tópico da lição que vai falar sobre as evidências da ressurreição, eu acredito que seja o tópico no qual o professor vai se debruçar mais tempo, né? Para que ele possa trazer pontos interessantes a respeito das evidências. E, se procurarmos na Bíblia, temos muitos relatos, testemunhos a respeito da ressurreição de Cristo, né? Pessoas ali que foram testemunhos oculares, que tocaram em Jesus após a sua ressurreição. Mas se buscarmos evidências também fora da Bíblia, podemos encontrar algumas comprovações, né? E eu gosto muito de um livro que tem como título Em Defesa de Cristo, né? Do Lee Strobel. Tem até um filme muito bom que retrata a história desse livro, né? O livro, ele é baseado na história real do próprio autor, né? Ele era um ateu e jornalista investigativo americano que se revoltou após sua esposa ter aceitado a Cristo como eterno Salvador. E a partir desse acontecimento, a revolta foi tamanha que ele começa a usar suas habilidades de investigador para provar que Deus não existe. E então ele começa a fazer uma série de visitas a alguns especialistas, né? Um procedimento padrão de um repórter forense, né? Que é investigar, ir atrás de testemunhos oculares, opiniões técnicas a respeito daquele assunto, para verificar se de fato, né, aquilo aconteceu como disseram, né? Então ele começa a visitar especialistas, colher depoimentos para tentar provar a inexistência de Deus. Mas aí por que que eu falei desse livro, né? Esse livro, a reviravolta dele, né, é que no fim das contas o autor reconhece que de fato Deus existe, né? Então toda essa busca incessante dele para tentar acabar com a ideia da existência de um Deus acabou se transformando na sua conversão, né? E aceitando a Cristo como Salvador. Mas eu trouxe esse comentário porque esse livro ele tem um capítulo específico só sobre a ressurreição. E já fica aqui uma dica pedagógica que eu considero valiosa, professor,
pegue esse livro, dê uma boa lida nesse capítulo de ressurreição, que você vai ter subsídios até mais do que suficientes para a aula, e vai faltar tempo para você falar tantos detalhes que ele consegue colocar através da opinião desses, digamos assim, especialistas, né, em vários assuntos, em várias áreas, a respeito da investigação da ressurreição de Cristo. E aí eu vou trazer aqui alguns rápidos insights a respeito dessas evidências, né? Começando então pela prova da morte, né? Será que de fato Jesus morreu? Porque para que ele tenha ressuscitado é necessário que ele tenha morrido. Mas será que ele morreu? Algumas pessoas acreditam que não, que a morte dele não é verdadeira. Então eu traria aqui rapidamente alguns desses insights, até porque não dá tempo abordar tudo, são muitos, mas fica aí a minha recomendação que você, professor, professora, leia esse livro, né? Mais especificamente esse capítulo sobre a ressurreição, né? Então, o autor ele começa abordando a prova médica, né? Ratificando aí a importância de uma prova médica em uma investigação forense, né? Ele faz uma comparação que é até interessante, de que a prova médica ela pode constatar, né, se uma pessoa morreu por causas naturais ou se foi assassinada por alguém que, por exemplo, temperou seu café com arsênico. E arsênico é um elemento químico que seria considerado como um veneno se ingerido pelo ser humano, né? Então, é de fato muito importante para a investigação a medicina forense, né? A prova médica das coisas. E por isso ele vai buscar, né, tratando aí sobre ressurreição, a opinião de um médico muito renomado, inclusive, só um parêntese aqui, ele tem doutorado em engenharia, até achei um tanto incomum, né? Um médico com doutorado em engenharia, mas, de fato, ele era alguém muito estudioso, muito renomado, inteligente. E lembrando que essa história é baseada, na história do autor. Então, não são personagens, mas, de fato, esse senhor existe, né? Esse médico existe. E nós traremos aqui alguns pontos sobre a opinião dele a respeito da ressurreição. Mas aqui uma visão sobre a ótica médica, né? A respeito da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, né? E alguns acreditam ainda que a morte não aconteceu. Então, se você nega a morte, obviamente que você não crê na ressurreição. E o Alcorão, escrito aí lá pelo século VII, ele traz essa ideia, assim como outras obras, de que Jesus não morreu, que na verdade ele fugiu para a Índia. E até hoje existe um santuário que supostamente marca o verdadeiro túmulo, né, de Jesus, que fica em Srinagar, na Índia, né? Outros já defendem a ideia de que, na verdade, Jesus não morreu, foi um desmaio, entre outras teorias da conspiração. E então, o autor do livro, ele vai até esse médico, conversa com ele, e eu vou trazer aqui alguns tópicos que eu achei interessante, mas, repito, são muitos argumentos que ele coloca nessa conversa, né? Uma longa conversa que não caberia trazer aqui, mas fica aí a dica para você, querido professor. E o nome do médico é Alexander Matthew, que havia estudado a fundo aí os dados históricos, arqueológicos e médicos a respeito da morte de Jesus, né? E ainda que não tenha sido possível ele realizar a autópsia, né, porque o corpo não estava lá, o túmulo estava vazio, mas ele fez toda essa análise com base nos seus conhecimentos. E aí ele começa relembrando o momento antes da crucificação, né? Jesus ali participa da última ceia e ele vai com os discípulos para o Getsemane, né? Onde ele ora ali durante toda a noite. E aí, nesse processo, ele estava antevendo os eventos que aconteceriam no dia seguinte, né? Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. E de todo o sofrimento que ele sabia que passaria, ele experimentou o estresse psicológico, de forma que até chegou a suar sangue. E por muito tempo, acreditava-se que essa era uma simples metáfora, né? Mas a medicina ela já conseguiu comprovar a existência dessa manifestação chamada hematidrose. E em termos mais simples, né, ela é causada por um estresse psicológico ou uma ansiedade extrema que faz com que o nosso corpo libere produtos químicos que eles vão romper os vasos capilares, né, das glândulas sudoríparas por todo o nosso corpo. Então, o suor começa a apresentar gotículas de sangue, dado o rompimento desses vasos, né, desses pequenos vasos. Não é um sangue que escorre, que alastra o chão, não, mas é o sangue, sim, visível. E o autor do livro, o Lee Strobel, né, ele já aproveita essa deixa e questiona o médico a respeito da influência desse fenômeno sobre o corpo. Aí veja que interessante. O médico ele vai responder que isso deixa a pele muito mais frágil, de modo que Jesus, quando ele foi açoitado no dia seguinte, o seu corpo estava muito sensível. E por isso, quando ele é açoitado, ele sofre muito mais do que uma situação normal. E aqui eu faço um paralelo com quando estamos doentes, né?
corpo mole, às vezes a gente precisa ir para a faculdade ou trabalhar e a gente passa o dia assim para baixo, sentindo aquele peso no corpo, querendo chegar em casa. Agora você imagina Cristo que estava ali com o corpo todo machucado, todo sensível e frágil, e aí ele é açoitado da forma brutal, como foi, como a Bíblia relata, né? E como foi esse processo até a chegada à cruz. E aí o Lee Strobel, ele vai perguntar também a respeito dos açoites naquela época, né? E aí, para encurtar a minha fala, eu vou trazer só uma descrição breve do próprio doutor, né? Que ele coloca no livro, e eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque como são comentários descritivos, eu acho mais interessante ler do que tentar explicar com as minhas palavras. Então, vamos ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores que seguram o esqueleto, deixando penduradas tiras de carne ensanguentadas. O historiador Eusébio relata um açoitamento dessa maneira. Ele vai dizer que as veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. E por isso sabe-se que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes mesmo de serem crucificadas. No mínimo, a vítima entrava em choque pivolêmico, que, em termos práticos, significa quatro coisas. Primeiro, o coração da vítima se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde. Segundo, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Terceiro, os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E, em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo ele pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Veja então o quanto Jesus sofreu, né? E nós temos evidências bíblicas que comprovam esses fatos. Jesus ele estava em choque hipovolêmico, né? Quando se arrastou ali pela rua e que subia para o lugar da sua execução no Calvário, carregando a cruz. Ele acabou caindo e o soldado ordena então que Simão carregasse a cruz. Mais tarde nós lemos que Jesus disse: "Tenho sede", e aí uma esponja de vinagre foi estendida a ele. Então, esses efeitos terríveis do açoitamento já evidenciam a condição crítica de Jesus antes mesmo de ter suas mãos e pés furados. Após isso, né, o autor ele começa a questionar a respeito da morte na cruz, né? E só para citar aí um dos relatos agonizantes do médico a respeito dessa morte, eu trouxe aqui um pequeno texto, né, que detalha o que ele falou. E foi o seguinte: Jesus, após ter as mãos pregadas na cruz, ele é erguido e seus pés foram pregados na coluna vertical da cruz. Isso causa no corpo um deslocamento dos ombros e as juntas se distendem 15 centímetros. E no Salmo 22, né, nós já podemos ver a profecia de que isso aconteceria, porque ele prediz a crucificação de Cristo, né, e ele já havia profetizado: todos os meus ossos estão desconjuntados, né? Então veja que de fato era algo assim muito agonizante, e Jesus ele passou por tudo aquilo por amor a mim, por amor a Lins, por amor a você, por amor aos nossos alunos, né? Foi de fato um sofrimento assim descomunal. E ainda assim, tem pessoas que querem minar essa ideia, né? Dizer que Cristo nem morreu, quanto menos ressuscitou. E aí, para finalizar essa agonia da cruz, eu vou ler aqui um relato, o último relato do doutor a respeito do tema, porque, como eu já disse, é bem descritivo, né? E não vale a pena eu tentar colocar as minhas palavras. Vamos ler então. Diz o seguinte: uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é, em essência, uma lenta agonia até a morte por asfixia. A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem de firmar-se sobre os seus pés para aliviar por um pouco a tensão dos músculos. Ao fazer isso, o prego rasga o pé, até se prender contra os ossos do tarso. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. Depois, ela tem de se empurrar novamente para cima para exalar, esfregando suas costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz. Isso se repete até que a exaustão total toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Então, veja os detalhes, né? Os detalhes colocados aí a partir da ótica da medicina a respeito do que foi essa agonia da cruz que Cristo passou, né? E o próprio autor, ele chega à conclusão, após ouvir todos esses relatos, de que não era possível que Cristo tivesse descido vivo daquela cruz. Depois de sofrer tudo isso, né? Como alguns dizem, que ele nem morreu, né? Que foi só um desmaio, né? Então tem muitos outros detalhes a respeito da trajetória até a morte de Cristo, né? E eu não posso me ater a todos, como já falei, porque não cabe aqui, então tem muitas coisas para falar, mas fica a recomendação, querido professor, pegue esse livro, dê uma boa lida, e fortaleça aí
os argumentos e subsídios para essa aula deste domingo, né? E após todas essas evidências médicas e arqueológicas citadas pelo doutor, o autor ele faz um último questionamento. Ele diz assim: olha, doutor, eu sei que não é possível que Jesus tenha sobrevivido depois de ter sofrido tudo isso, mas assim, uma chance mínima, se por algum acaso, né, vamos supor aí o impossível, né, se realmente Jesus ele tivesse sobrevivido à cruz, como ele poderia andar, se seus pés foram furados daquele jeito, né? Como é que ele poderia aparecer na estrada para Emaús com aqueles irmãos? Pouco depois andar aí uma longa distância, como fazer tudo isso cheio de ferimentos, peito furado, entre uma série de lacerações sobre o seu corpo, né? E aí o médico, muito sábio, e aqui é uma opinião minha, eu acredito que usada ali pelo Espírito Santo, ele vai responder de forma simples, mas bem contundente. Ele disse: alguém de aparência tão destruída como supostamente Jesus estaria, seria capaz de inspirar os seus discípulos a sair e proclamar que ele é o Senhor da vida, que triunfou sobre o túmulo. Os discípulos jamais o veriam como alguém que venceu a morte, se assim ele tivesse aparecido aos discípulos, né? Por isso é sem sentido nós imaginarmos que Jesus apareceu desse jeito, nesse estado, como ele tinha acabado de sofrer na cruz, né? Digamos assim, se ele tivesse escapado daquela morte. Veja então o quanto Jesus sofreu por nós, né? Aproveite esses detalhes das evidências, né, para levar isso aos seus alunos, porque não é possível que alguém passe por tudo isso sem amor. Mas ele precisou fazer isso para que fôssemos redimidos, né? E pudéssemos aí ter acesso à graça salvadora. Amém? Amém, irmão Cleanto. E a verdade, irmão Cleanto, é que não é de hoje, as pessoas não estão acostumadas a verem mortos saindo dos túmulos, né? A incredulidade de hoje é a mesma de antigamente, mas Paulo estava dizendo que não só ele, mas outras 500 e também os apóstolos, todos viram a Jesus. E é interessante que se você presta atenção, como que Jesus precisou satisfazer as condições para a morte para poder perdoar os nossos pecados. Porque veja, se a morte está umbilicalmente ligada ao pecado, só quem peca morre. Mas Jesus não tem pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus não tem pecado, Jesus não peca. Ele precisou carregar sobre si as nossas dores, atrair para ele todos os nossos pecados, e aí satisfazer a condição, a única condição que o faria morrer. Caso contrário, Jesus nunca morreria, porque Jesus nunca pecou. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. E aí, meus irmãos, já me encaminhando para as considerações finais, eu não poderia deixar de trazer aqui a aparição de Jesus aos seus discípulos. É um interessante relato que está descrito no capítulo 20 de João, a partir do versículo 19. Diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, vocês imaginem que esse relato traz um importante acontecimento. Jesus estava morto para os discípulos, mas Jesus agora aparece bem no meio deles. Eles estavam trancados. Então você imagina que Jesus não bateu na porta, ninguém foi lá e abriu a porta para ele. Jesus simplesmente aparece. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus falava paz, mas eu imagino que aqueles discípulos estavam aterrorizados. Como pode, até pouco tempo, estava morto e agora aparece em nosso meio. E dizendo isto, versículo 20, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E aí o versículo 24 narra a incredulidade de Tomé, porque Tomé não estava quando Jesus apareceu.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja que Tomé estava dizendo especificamente que não bastava ver, ele tinha que tocar. E é por isso que não era uma alucinação. Ele dizia: se eu o ver, talvez ainda assim seja alucinação. Mas para que eu tenha certeza de que é o Cristo, eu quero tocar nas suas feridas. Eu não quero apenas ver, mas eu quero tocar ali, quero colocar o dedo. E se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí o versículo 26 diz que passados 8 dias estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas novamente. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí, Tomé, meus irmãos, Tomé foi lá e colocou o dedo? A Bíblia não registra que Tomé colocou o dedo. Alguns confabulam sobre isso, mas a Bíblia simplesmente registra. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus enfatiza: Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja que ensinamento Jesus deu a Tomé. Jesus apareceu primeiro aos 12, aos 11, Tomé não estava no meio, depois Tomé estava, e Jesus apareceu especificamente para Tomé e disse: Tomé, você não queria ver? Você não queria somente ver, você queria tocar? Então eu estou aqui, toque, satisfaça a sua vontade, estou aqui. Aí Tomé reconheceu o seu erro e disse: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu a divindade daquele que estava se pondo de frente a ele. Meus irmãos, a verdade é que a credulidade sobre a ressurreição, não somente de Jesus, mas dos mortos em si, sempre percorreu sobre todos os séculos. Mas há uma ressurreição que você precisa acreditar, senão você está vivendo inutilmente. E essa ressurreição é a de Cristo Jesus. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa vida não tem sentido. Meus irmãos, eu termino agora com essas palavras e desejo a você, querido professor, uma boa aula nessa importante lição e que você seja realmente usado por Deus. E não somente isso, mas se deixe usar de fato por Deus. Não seja apenas um leitor e não praticante. Pratique, leia e pratique e leve isso para a sua sala de aula. Amém? Amém, professor Lins. De fato, esse é um tema muito importante, né? E como eu falei no começo, o maior fundamento da nossa fé, né? Se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é vã, como você bem trouxe, né? E aí eu também já trago aqui as minhas considerações finais, que é a recomendação, né, de leitura de um artigo científico muito famoso da década aí de 80, né, que investiga a morte física de Jesus, né? Ele traz aí ricos detalhes a respeito das evidências da morte, né, como a cravação dos pregos nas mãos, que na verdade não foram nas mãos, foram nos pulsos, né? Porque se fosse nas mãos, elas rasgariam com o peso próprio de Jesus. E ele traz também ricas ilustrações que vão demonstrar onde os pregos foram furados. Ele vai também colocar a direção das chicotadas, né, e como isso influenciou na forma como o corpo de Jesus ficou prostrado ali diante dos açoitadores, né? Então, é muito importante, professor, que você leia, inclusive, se você tem a oportunidade de levar um slide ou de alguma forma apresentar imagens, leve uma dessas ilustrações e explique para os seus alunos como aconteceu, né, de fato, esses açoites. São imagens muito interessantes, né? Eu vou deixar aí o link desse artigo na descrição do vídeo para que você, professor, professora, possa acessá-lo facilmente. Eu já consegui traduzir também, então está de fácil leitura e vai ser de muito bom proveito na sua aula, né? Então é isso, eu desejo que a sua aula seja muito abençoada e espero você em um próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor, meu amigo Lins, grande abraço e até a próxima.
Paz do Senhor, Cleanto. Deus abençoe.